Olá, graça eterna, paz eterna, Pastor Elias Santos com mais uma mensagem de fé, de esperança, mais uma mensagem da graça apostólica, da graça eterna. Como vai vocês? Estão bem? Com certeza eu afirmo que quem está com Cristo sempre está bem. Quem está com Cristo, eis que tudo se fez novo. Todas as coisas passaram, todas as coisas de humilhação, peso, vergonha, porque Ele diz: lança sobre mim as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviareis. Quem está cansado, o caminho é cansado. Cansado, quando a Bíblia diz cansado, cansado de errar, cansado de vergonha, de humilhação, cansado de não ter domínio próprio, não ter domínio da vida que Deus lhe deu, fazer o que não quer, né? Cansado de sofrer. Ah, Elias Santos, e quem está com Cristo não sofre? É diferente, o sofrimento é diferente. Nós estamos no mundo ainda, sofremos porque ainda estamos nesse mundo cumprindo a nossa missão, né? Então a gente sofre quando vê uma criança sendo violentada, a gente sofre quando vê um jovem sendo executado, a gente sofre quando vê pessoas passando necessidade, a gente sofre quando vê a justiça fazendo injustiça, a justiça não sendo justiça, porque o nome já diz, né? Justiça é para ser justo, mas a gente vê a justiça não sendo justiça, sendo injustiça, a gente sofre. Mas é um sofrimento diferente, é um sofrimento que nós estamos nessa terra e nós não somos dessa terra, né? Nós somos ser humano, então esse corpo, ele se emociona, ele chora, ele geme, mas o nosso espírito está perfeito. Nós sabemos que estamos cumprindo a nossa missão aqui, que em qualquer momento sairemos dessa terra. Agora nós temos que sair com a certeza do dever cumprido, como o apóstolo Paulo ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Como é bom quando você termina o dia, quando nós terminamos o dia com a certeza do nosso dever cumprido, da nossa missão cumprida, do dia, né? Ou da semana, né? Porque tem um dia, você termina o dia, você diz: deita, descansa, dorme no teu travesseiro e tenha a consciência que você fez o que Deus mandou, né? Muitas vezes não agradou muitos, porque fazer a vontade de Deus também não agrada a muitos, agrada a poucos. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, fazendo a vontade, o próprio Jesus Cristo fazendo a vontade de Deus, ele não agradava a muitos. Como é que nós vamos agradar? Não vamos agradar, né? Por que não vamos agradar? Porque não vamos ser cumplicidade, não vamos nos calar, vamos falar. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, quem tem o Espírito Santo não vê algo errado e se cala, né? A gente vê uma pessoa. Deixa eu dar um exemplo simples aqui, um exemplo bem simplório. Se você vê uma pessoa roubando e essa pessoa vir falar com você,
O Espírito Santo não vai fazer você ficar calado. O Espírito Santo vai mandar, vai falar em você para você mandar essa pessoa se arrepender. Se arrependa enquanto é tempo, mude de vida, mude de comportamento. Claro que sim, né? Então por isso que nós sofremos, mas nós lutamos para isso. A nossa luta constante é quando chegar o fim da nossa missão aqui na Terra e recebermos o nosso prêmio, o nosso galardão, que é a vida eterna, falarmos como o apóstolo Pablo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque isso é uma conquista, a maior conquista. Então o apóstolo Paulo, eu sempre prego sobre o apóstolo Paulo. Eu prego a graça apostólica. Eu prego graça apostólica, a graça de Deus, de Jesus Cristo, que é instruída, que é ministrada através do apóstolo Paulo. Então, amados, quem tem o Espírito Santo, ele se compadece do sofrimento de outrem, de alguém, das pessoas que chegam. Você vê um noticiário e você vê pessoas sendo escravas dos vícios, pessoas se destruindo. E você não se incomoda com isso. Quem não tem o Espírito Santo não se incomoda ver as pessoas sofrendo aí fora. Mas quem tem o Espírito Santo se compadece. No mínimo vai orar. E se Deus colocar essa pessoa de frente, a pessoa vai falar. Vai falar. Porque esse é o nosso dever. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para a reconciliação. Ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para reconciliar os filhos que estão distantes do Pai. Tem muitos filhos distantes do Pai. E nós fomos chamados para a reconciliação. Então nós temos esse dever de amar quem ama, irmão. Quem ama cuida, quem ama se preocupa. Quem ama não fala o que a pessoa quer ouvir. Fala o que é preciso. Nós temos que entender que nós não somos mais meninos. Nós não fazemos o que queremos. Fazemos o que é preciso. Né? Muitas vezes não é bom ouvir uma palavra de exaltação, mas é preciso. É preciso para fecharmos aquele ciclo de mesmice, ciclo de vergonha, de prática de erro, prática abominável a Deus. E é importante estarmos lá só com Deus. É importante termos nossa intimidade com Deus para nos aperfeiçoar. A vida, enquanto estivermos aqui, Ele vai estar nos ensinando para fazer o quê? O ensinamento que Deus nos dá, a instrução que Deus nos dá, é para reconciliação, para trazer
para orientar, para ser uma bússola, orientar aqueles que estão perdidos aí fora, aqueles que não têm mais perspectiva, aqueles que não têm mais um foco de vida, aqueles que acham que não tem mais jeito, que a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida não se resume só em o material. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Esse corpo chega a seu ciclo, seu tempo de vida, uns 60, uns 70, uns 80. Estava conversando com um cidadão hoje, uma das viagens que eu fiz. Estava conversando com um cidadão de 85 anos. E ele falando das suas conquistas. E eu, mesmo ele tendo 85 anos, muito jovem hoje, a maioria dos jovens não estão chegando a essa idade, devido à desobediência a Deus, devido ao uso de coisas que não agradam a Deus. E aquele cidadão estava contando da conquista dele, que ele foi serviu o exército, foi militar, e ele contando seus méritos, e eu sempre lembrando a ele, o Senhor é um homem abençoado por Deus, porque o Senhor está com essa idade, o Senhor está lúcido, andando só, se lembra de tudo. Isso é honra e glória para Jesus. E sempre ele falava das conquistas que ele tinha conquistado, e eu sempre fazendo questão de frisar que o mérito primeiramente estava em Deus. E no final, quando eu terminei a conversa com ele, ele agradeceu. Ele disse obrigado, porque foi um momento agradável, foi um momento que o Senhor me fez lembrar que nós não somos nada. Tudo que a gente conquista, a honra e a glória é para o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Essa é uma introdução que eu quero orar, e daqui a pouquinho após a oração, eu quero trazer um texto de Provérbios, capítulo 16 e o versículo 9. Vamos orar, daqui a pouquinho eu estarei trazendo esse texto para compartilhar com todos que me ouvem, que me assistem. Amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Sabemos que não somos nada sem Ti. Sabemos que para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida, se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, queremos chegar no final desse ciclo de vida e declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou, todas as missões que o Senhor me deu, todas as missões que o Senhor me confiou, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Eu fui uma bússola, um orientador, um mentor, que ensinei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que sem o Senhor, sem o Cristo ressuscitado, não somos nada, que só o Senhor conduz suas ovelhas, seus filhos, em pasto verdejante, porque o Senhor é o pastor dos pastores, que contigo, alicerçado contigo, nada nos faltará. Alicerçado contigo, a nossa casa, simbolizando nossa vida, está
na rocha, está plantada, está alicerçada. Pai querido, Pai santo, eu oro, eu clamo, eu invoco a Tua presença em prol da vida daqueles que sofrem, daqueles que gemem, daqueles que são vítima do ódio, vítima do medo, vítima dos vícios, das drogas, aqueles que não vê saída, perspectiva para a situação que estão vivendo. E eu declaro, profetizo no Teu nome santo, que cada pessoa que me assiste, me ouve, manhã, tarde e noite, receba vida abundante. Seja clara a Tua missão para cada um dos Teus filhos. Que eles entendam que nós não vivemos para nós mesmos, que nós não somos daqui deste mundo, que nós temos que proclamar o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós tenhamos esse privilégio de compartilhar as boas novas, o Evangelho da graça eterna. Que possamos crescer nesta graça, nesse conhecimento, para que, crescendo, recebendo o conhecimento, nós possamos lidar melhor com as pessoas, entendê-las, compreendê-las, ensiná-las o caminho da salvação. Pai querido, eu te louvo desde agora e para todo sempre. Fala conosco de uma forma toda especial. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que creem dizem amém, amém, graças a Deus. Então, amados, como havia prometido, promessa é dívida. Quero compartilhar um texto aqui. Hoje eu quero ler na versão a mensagem, quero ler a Bíblia, a versão a mensagem, que diz: o homem pode planejar, né? Nós temos que planejar, né, irmãos? Planejamento. O que é o planejamento? É você se programar, você não... Pronto, eu estou trazendo esta reflexão, mas eu me planejei. Eu orei, falei com Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu pregue, Senhor? Eu não sei ministrar. Senhor, eu não sou nada. O que é que o Senhor quer que eu pregue? O Espírito Santo, Ele fala no meu coração. Fale sobre vida. Fale sobre conhecimento. Chega de teoria. Chega de teoria bonita. Chega de algo que nós não podemos cumprir, fazer. Pregue da essência da vida. A vida é uma essência. Pregue do dia a dia. Por isso que eu dei exemplo desse cidadão que estava com 85 anos, ele contando seus méritos, suas proezas. Mas ele estava esquecendo que sem Deus a gente não consegue nada. Não é eu. Não é eu. Não é nada sobre mim. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então que você saiba dividir as coisas. Estava ouvindo, eu sou muito observador, estava ouvindo outro cidadão falando, e ele falando que já foi um diácono, e ele contando daquilo que foi, estava afastado, estava meio, eu tinha tomado algumas, estava falando, né? Normalmente quando as pessoas tomam, que bebe, aí fica falando, e ele falando do passado, que foi um diácono, falando do que foi, lembrando de um passado que ele representava algo para Deus, mas naquele momento ele estava o quê? Ele estava distanciado,
Ele estava precisando retornar, o Espírito Santo estava lembrando para que ele retornasse para o primeiro amor, para que ele vivesse a vida abundante que Deus tem para nós, que ele viesse viver uma vida com missão, uma vida com propósito. Qual é o teu propósito? Ah, pastor, meu propósito é comprar minha casa. Deus vai fazer, Deus vai te dar, no tempo certo, Deus vai te dar a tua casa própria. Mas você vai ver que mesmo Ele te dando esse bem material, mas não vai te realizar. Aí você vem com outro propósito agora, não, meu carro próprio. Aí Deus, se estiver nos planos de Deus, Deus vai te dar, mas você vê que não vai te realizar. Ah, meu propósito, pastor, é casar. Aí você casa, se realiza em parte, mas não se realiza por completo, porque realização completa é ter Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Vai me lembrar de uma canção que uma irmã sempre cantava: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus, no céu já tem morada. Olha aí. Quem tem Jesus está garantido, irmão. Ah, pastor, eu vou à missa. Ah, eu rezo Pai Nosso, rezo Ave Maria, faço as minhas preces. Ah, eu sou cristão, eu faço minhas campanhas. Não estou falando só disso. É muito mais. Ter Jesus é muito mais do que isso. Ter Jesus é muito mais do que isso. Então, o texto do sábio Salomão, nos dias da sua mocidade, que ele pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Salomão, ele escreveu 3 livros. Provérbio no dia da sua mocidade, no dia das suas proezas, por intermédio de Deus, através de Deus, ele escreveu o Provérbio, escreveu o Eclesiastes, escreveu Cantares, no momento amoroso, no seu momento apaixonado, no seu momento solove, no seu momento ensinando a amar, mamoeros. E ele escreveu o Eclesiastes ali na sua velhice. Lê Eclesiastes. Você vai entender que o final da vida aqui, dessa carne, desse corpo, é dores, é cansaço. Ele diz que o melhor não é ir para uma festa, o melhor é ir para um velório, ir para um enterro. Ele está falando ali com propriedade de toda a sua vida que ele viveu. Ele fala que no final é cansaço, é canseira. Mas nós não vamos pregar sobre Eclesiastes, nós vamos concluir com o texto de Salomão, o provérbio, ele ali reinando ali com todo o seu auge, com a sua juventude, herdou o trono, o império do seu pai Davi, um homem segundo o coração de Deus, e uma responsabilidade muito grande, e ele pede sabedoria. E Deus lhe dá muito mais do que ele pede. Então peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus, minha amada irmã. Nunca se esqueça de pedir a Deus. Ele é pai, ele é paizinho. Ele é paizinho. A religião tem um Deus carrasco. Quando não é um Deus que eles exigem, eles dominam, eles compram. Não, eu paguei, eu fiz meu voto, então ele é obrigado. Pronto. A religião trata Deus desse jeito, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Eu não adoro a Ele por aquilo que Ele vai fazer, eu adoro por aquilo que Ele já fez. A obra salvífica no Calvário, ali na cruz, já foi feita. Ele está consumado, Ele já morreu e já ressuscitou. Ele não vai ressuscitar, Ele já ressuscitou, Ele está vivo. Amém? Então, eu não adoro a Ele por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Se Ele fizer, Ele é Deus. Também se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o Evangelho da Graça Apostólica. O Evangelho da Graça Eterna. Não é uma graça
Não é uma hipergraça. Não é uma graça pela metade. Não é uma graça onde Deus depende de você. É uma graça onde eu dependo de Deus 100%. Se não for Deus, o que seria de mim? Então, sabe, Salomão diz assim, o homem pode planejar o seu caminho. Ah, pastor, eu estou me planejando. Eu estou estudando, eu estou fazendo uma faculdade de medicina, eu vou ser um médico. Eu vou ser um melhor médico. Eu vou cuidar de vida. Se Deus quiser. Porque muitas vezes você tem um plano tão perfeito, né? Um plano de ser um médico, né? De ajudar a vida, de jurar, fazer seu juramento, de salvar a vida. Mas de repente, não é isso que Deus tem para a tua vida. E a pessoa que fazer uma faculdade, 9 anos, passar 9 anos estudando, faculdade completa, e de repente descobrir que não é aquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que começar tudo de novo. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, né? Muitas vezes no meio de tantas vozes a gente confunde, né? A voz de Deus é inconfundível, né? Mas muitas vezes acontece. Eu posso dizer que muitas vezes já ouvi a voz de Deus e confundi com muitas vozes. Acontece, né? Nem sempre a pessoa pode dizer, poxa, todas as vezes que eu ouvi a voz de Deus, todas as vezes eu ouvi a voz de Deus. Tem momento que a gente não ouve. Tem momento que é tantas vozes que nós possamos estar sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque é tão ruim, irmão, não ouvir, passar desapercebido, não ouvir a voz de Deus. Tem um provérbio, um ditado, uma historinha, uma parábolazinha que se conta muito, que o cidadão estava morrendo afogado. É muito conhecido isso aí. O cidadão estava morrendo afogado ali. E ele disse, não, eu sirvo a Deus, Deus não vai me deixar morrer aqui. Não, eu sou o cara, como é que Deus vai me deixar morrer aqui? Não, ele não vai me deixar. E veio a oportunidade, Deus manda um livramento, ele rejeita, Deus manda outro livramento, ele rejeita, Deus manda outro. Resumindo, ele morre, né? Como diz a parábola. E quando ele chega à presença do Todo-Poderoso, do maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele chega aborrecido, mas Senhor, por quê? Por quê? Não é por quê, é para quê? E Deus disse, meu filho, eu mandei vários escapes. Eu mandei várias oportunidades e você rejeitou todas. Resumindo, o que eu quero falar com isso é, muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus. O som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Muitas vezes você não está ouvindo, está ignorando. Você está ouvindo a voz de A, B, C. Meu irmão, quer ouvir a voz de Deus? Se você tem uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça a voz da sua esposa. Mas, pastor Elias Santos, como é que Deus fala? Deus fala duas formas que eu estou acostumado a ouvir. Primeira forma é através da Bíblia, do livro sagrado, da Bíblia. E a segunda é o quê? A segunda é através de sonhos, de revelação. Deus usa alguém para confirmar o que ele já falou com você. Quando Deus usa um profeta, Deus usa alguém, profeta na qualidade de profetizar a palavra de Deus, né? Não estou dizendo no sentido de profeta como Jeremias, não. Estou dizendo no sentido de profetizar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. O profeta, ele fala a palavra de Deus. Se vier com outra história, né? Então, vem confirmar aquilo que já está dentro de você. Deus já te mandou
executar aquela missão. E alguém vem e confirma aquilo ali. Alguém, né? Então, o homem pode planejar seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. O Senhor dirige seus passos. Para onde ele vai, é bom ser dirigido por Deus. O povo de Israel, ele não estava sendo dirigido por Deus, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Então eles começaram a trilhar caminho de círculo, rodando em círculos no mesmo lugar. Você conhece pessoas assim? Você já passou por momentos assim? Eu já passei. Eu já passei. De caminho, de momento, de círculo. Por quê? Deus estava falando, mas tantas vozes e a gente não estava dando ênfase, crédito à voz de Deus. Então pode planejar, meu irmão. Se planeje. Agora é sábio quem predica a palavra de Deus. É sábio quem ensina o caminho da vida eterna. É sábio quem se compadece com a dor do necessitado. É sábio quem anda com Cristo. É sábio quem coloca em prática os ensinamentos de Cristo. Amém? Decida não andar na contramão da vontade de Deus. Decida não ir de encontro a Deus. Você vai lutar com quem é maior do que você? Eu falo assim como ser humano, mas não dá nem para se comparar um ser humano com Deus, né? Então decida não andar na contramão da vontade de Deus. Permita que Deus conduza seus passos a um futuro promissor, a um futuro seguro. Permissione que Deus ele lhe guie, ele lhe conduza a pastos verdejantes, a uma vida tranquila. Permita que Deus seja o seu pastor, porque Deus sendo o seu pastor, o meu, o seu, o nosso, nada vai nos faltar. O próprio Senhor irá à sua frente, o próprio Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, ele irá à sua frente e estará com você. Ele nunca, ele promete, never, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Eu vou orar por você. Não tenha medo, não desanime. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Se você quer se reconciliar com Ele, se você quer deixar Ele estar na sua frente, se você quer seguir os passos dEle, se você quer, nesse momento, se você decide andar lado a lado com Ele dentro de você, com Ele sendo Senhor na tua vida, permita nesse momento, se você quer se reconciliar, permita que Ele conduza seus passos a um futuro promissor e seguro. Que Ele venha realizar os sonhos dEle, os projetos dEle na sua vida, não os seus. Eu costumo dizer que eu não tenho mais sonhos. Não tenho mais sonho, Elias Santos, não. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero os sonhos de Deus, porque o sonho do homem é pequeno. O sonho do homem é muitas vezes materialista. Porque eu quero meu carro próprio, meu carro assim, assado, meu carro importado, meu carro elétrico, né? Aí é fácil de realizar isso aí. Porque eu quero a minha casa própria, com quantos quartos, suíte, não sei o quê, na beira da praia, uma fazenda, não sei o quê.
Isso aí, se estiver nos planos de Deus, você vai realizar. Mas isso não vai te realizar. Agora, quando você sonha os sonhos de Deus, quando você realiza, quando você permite Deus realizar os sonhos dele na sua vida. Eu costumo dizer, eu dizia meu ministério, às vezes eu digo no hábito, na forma de falar, mas eu não tenho mais ministério. Eu quero estar engajado no ministério de Deus. Eu dizia, minha igreja, minhas ovelhas, eu pastoreio minhas ovelhas. Hoje eu não digo mais, eu não pastoreio ninguém, eu sou pastoreado por Ele, e aquilo que Ele me dá, que Ele compartilha comigo, eu compartilho com aqueles que estão comigo, com aqueles que Deus me dá. Com aqueles que Deus me dá para caminhar comigo. Não dá na forma, no jeito, no falar de propriedade, de domínio, que as pessoas dizem, meu. Não, nós não temos nada. Se a gente tivesse, a gente levava, né? Deus nos dá, na forma de falar, no português, nos dá para a gente cuidar, para a gente ser mordomo, tudo que Ele nos dá aqui na terra, nos dá uma casa para morar, para a gente não viver na rua, no relento, né? Nos dá um carro para nos locomover, nos dá condições financeiras para a gente pagar nossas necessidades, né? Ajudar o próximo. Quando você tem só para você, você é pobre e nu miserável. Mas quando você te dá e você compartilha, aí você é rico, rico da graça de Deus, rico de amor, rico de paz, de bondade, de misericórdia. Você tem os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, deixa Ele nesse momento. Se você decidiu nesse momento, ouviu essa humilde reflexão e você decidiu deixar Deus guiar seus passos, você vai fazer essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, meu Cristo ressuscitado, eu permito que o Senhor guie meus passos. Eu permito que o Senhor me transforme. Eu creio na tua transformação. Eu quero declarar para todos ouvir que hoje não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Pai querido, eu me entrego 100% para o Senhor. Faça de mim a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, me orienta, me dá força para, a partir desse momento que eu tomei essa decisão, declarando que o Senhor é meu Senhor, para todos ouvir, que eu possa trilhar um caminho de segurança, que o Senhor possa estar na minha frente, que eu entenda que o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor nunca me abandonou, mas agora as escamas caíram dos meus olhos, agora eu entendo, agora eu compreendo que o Senhor sempre esteve comigo, mas eu nunca dei ouvido ao Senhor. A partir de hoje eu quero dar ouvido ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver na tua vontade, eu quero viver para ti, eu quero ser colocado no teu projeto, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver o teu chamado. Usa-me, Senhor, pois eu irei fazer uso sempre daquilo que o Senhor me der, me compartilhar. Irei compartilhar com todos. Eu recebo nesse momento e não fico para mim. Irei compartilhar essa transformação, essa mudança. Não é para mim próprio, não é só para mim, é para compartilhar onde eu chegar. Eu me reconcilio contigo e através dessa reconciliação eu levo aonde chegar. Eu serei canal de bênção para ser caminho, indicador, para ser bússola aonde eu chegar. Irei mostrar, irei pregar o que eu recebo, essa reconciliação, essa aproximação de ti, de viver contigo, de ser um contigo. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Pai, todos que estão fazendo essa oração comigo, dá o dom de saber que a partir de hoje ele não vive mais, mas é o Senhor que vive nele, que vive nela, é o Senhor que tudo se fez novo. Esqueça, Pai, eu te peço que apague o seu passado como está escrito, coloque no mar do esquecimento, mesmo essa pessoa vindo
se lembrar do seu passado, mas não vai ter aflição, não vai ter dores ao lembrar do seu passado, porque o seu passado foi limpo com o teu sangue, Pai querido, Pai santo. Tira todas as dores, trauma do passado, apaga todos os traumas, todo passado sujo, todo passado de ordem sentimental, profissional, de vergonha. E para cada dia o Senhor promete dupla honra, dá dupla honra para esta pessoa, este senhor, esta senhora, que eles vivam e viva uma vida abundante. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que fez essa oração comigo, diga amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Amém, é você confirma que você recebe. Amém. Amados queridos, fica aqui a minha participação. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele te ama, aqui, né? Ele te ama e eu também. Amém. Amanhã estaremos retornando com mais uma mensagem da graça apostólica. A qualquer momento nós estaremos subindo uma mensagem para o YouTube, uma mensagem da graça apostólica. Amém? Nunca se esqueça, dê seu like, dando seu like você está evangelizando, dá seu like, porque através do teu like, se inscreva no canal, like, se inscreva, seja um inscrito do canal, seja um membro do canal, né, para ajudar. Quem não vive para servir, não serve para viver, né, irmão? Então, seja um servo. Eu sou um servo. A maior hierarquia de quem tem o Espírito Santo é servir. Quem não tem o Espírito Santo, ele não quer servir, ele quer ser servido. Já pensou, irmão? É outra mensagem. O Espírito Santo está querendo que eu termine. Já pensou você lavar os pés de uma pessoa que caminhou 40 dias? Antigamente era assim, irmão. No tempo de Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos, 3.000 anos. A pessoa caminhava dias, mais dias. Imagina como a pessoa chegava numa residência, numa tenda, e o anfitrião ia lavar os pés daquela pessoa. Imagina como os pés daquela pessoa estavam. Não foi simplesmente... Você foi passear, foi ao shopping, quando você chegou, alguém lavou seus pés. Seus pés chegou cheiroso. Você deu uma caminhada ali, foi de carro, né? Não andou, não teve contato com o solo, com o chão. Já pensou uma pessoa andar 40 dias? Então os pés daquela pessoa estavam... E o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Então é serve, né? Quem tem o Espírito Santo serve. Primeiro ponto de você saber quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pula, grita. Não é só isso. Quem tem o Espírito Santo serve. Amém? Então, Deus la bendiga. Que Deus continue te abençoando. Bendição rica e poderosamente. Graça eterna, paz eterna.